Então, eu queria pedir para que Zambi, que lá agradecer, que Zambi nos abençoe, para a gente estar embaixo dessa árvore de acucu, para a gente estar no contato com a natureza, viver abençoado. Pode continuar. Por ser abençoado pelos nossos deuses, né? Então, eu vou ouvir você. No microfone. É bem, é. É aqui, ó. Vou tentar fazer uma manutenção. manutenção. Sim, mas eu vou ajeitar essa tua máquina. Essa. Ai, senhora. Oi, oi. Tá rolando. Tá rolando? Tá. Vamos lá? Boa tarde, está no ar o programa Fala Sério, Juventude de Terreiro ao Combate ao Racismo, projeto QA e OUVI. Estamos hoje aqui com o professor Rodrigo e o professor Edney. E hoje vamos falar sobre cultura, educação e os seus conhecimentos. Por favor, queria que o senhor se apresentasse. Boa tarde, galera. Eu sou Rodrigo Etnos, né, conhecido como Tata Kafungeji de Wazambi, né, filho de Mameto Moagilê, do Nembubunzu Chibamburucema. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite a todos, né, um assunto muito importante para ser debatido, né, e é isso, a gente está aqui para colaborar. Eu sou, além de afro-religioso, sou professor e artista, né, um formador de opinião, e é isso, a gente está aqui para debater esse assunto, colocar esse assunto aí na boca da galera. O senhor, professor. Então, boa tarde. Meu nome é Edney Maués. Eu sou professor lá no Marajó, numa região de campo, né? Professor do campo. E trabalho numa instituição que é o Museu do Marajó, que é o único museu da ilha e que agrega uma série de conhecimentos ligados ao homem e à natureza. É isso, a gente está aí para conversar um pouco sobre religião e sobre a juventude, de como esses temas estão nas salas de aula, né? E de como a gente trabalha isso de alguma forma. Então, professores, assim, dando aula, o que vocês mais se preocupam? Vocês se preocupam diretamente passar a educação para o aluno ou estão só interessados em passar o assunto, a programação do colégio para o aluno? Bom, eu tenho minhas peculiaridades, né? Como eu sou professor da rede pública e sou professor de arte, né? O que eu percebo é que o conteúdo de arte que nos é dado para passar para o aluno é um conteúdo todo eurocêntrico, né? Que não contempla a história dos nossos povos, né? A formação da América Latina, da América geral, enfim. E sobre educação, o que eu penso atualmente, né, é que tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, não se está fazendo educação, não se está construindo a educação. Porque o que é educação, se não a gente formar seres humanos, né? Pessoas, jovens solidários, né? Jovens que respeitem, né, o seu tempo, respeitem os mais velhos, jovens críticos, né, que estejam antenados com o problema com os problemas da população. Né? Hoje em dia, a escola se limita a passar conteúdos, né? Repassar conteúdos. Né? A escola particular preocupada com o aluno que tem que passar no vestibular e tem que entrar na universidade, e a escola pública, né, lá caminhando a passos lentos, né, com seu sucateamento, né, com a falta de estrutura, com a falta de valorização dos seus profissionais. Né? Então, eu acredito que hoje a gente tem que discutir muito sobre o papel da educação e o que está sendo feito nas escolas enquanto educação. Porque o jovem está saindo da escola, às vezes até, sabe, com desvantagem, porque desaprendendo o pouco que traz de casa, né? Além de todos os problemas que a gente já tem no cotidiano, o jovem tem que na escola enfrentar
sabe? A falta de merenda, a falta de água às vezes, né? A desmotivação do professor, né? Que não é valorizado. Então, gente, é muito pano para manga para a gente discutir. Mas dentro da sala de aula, né? Eu tento trabalhar os conteúdos que são dados, né? De uma forma bem crítica, né? Contemplando, por exemplo, fazendo relação com a nossa história, a história do nosso povo, né? Afrodescendente, né, sobre, né, essa opressão, né, que nós vivemos até hoje, né, os afro-religiosos, enfim, né, é isso que eu me preocupo lá dentro da sala de aula, tá formando pessoas, cidadãos, sabe, essa que é a história. Eu quero fazer uma pergunta sobre educação para vocês. Tá. né? Professor, um termo também dessa pergunta, o senhor também sendo professor de uma escola ribeirinha, o senhor acha, para mim, fala sério, o senhor acha que os alunos são uma máquina de fazer dinheiro em termos de passar no vestibular para os professores? Essa pergunta. Bem, na época em que eu estudava, eu vivi muito isso, né? A história de ir pro cursinho, de fazer curso de redação, de fazer cursos de física, cursos de matemática, e ter que estar na cabeça a história de receber vários conteúdos para poder fazer vestibular, para poder ingressar. Mas aí hoje eu estou numa outra história, entendeu? Que é do tipo, eu não gosto muito de, como é que pode se dizer? Um espaço em que tenha muita gente, uma escola, vários professores, tipo, muitas crianças, entendeu? Eu queria um lugar em que eu pudesse estar um pouco mais isolado e com poucas pessoas. Isso, para poder fazer o meu trabalho, entendeu? Então essas pessoas são de origens diversas, né? Uma outra realidade, uma outra história na sua construção e que não são ligadas a isso, né? Mas pensando um pouco no que ele estava falando ainda agora, sobre a história de passar conhecimento, né? De expor conteúdos, acho que na verdade tudo se estabelece a partir de uma relação de troca, né? E o professor ele não é mais o cara que sabe tudo, né? É o cara que tem que saber tudo, não é mais. Até porque tem tudo na internet já as coisas, né? Várias coisas tem na internet de conhecimento que tu pode adquirir. Então o professor, ele é um cara que tá para instigar, que tá para conversar, que tá para provocar aquele aluno, né? Para o despertar de algumas coisas, né? Então eu acho que a função é esse despertar. E para fazer esse despertar, é todo um processo de sensibilização daquele ser humano, entendeu? Para ele que ele entenda o mundo, para que ele entenda as pessoas, para que ele entenda as coisas, né? Não pensar que, tipo, um aluno de 13 anos, né? 13, 15 anos. 15 anos é muito pouca coisa, né? Pensando na história da humanidade, na história da Terra. Ele precisa conhecer a história da Terra em que ele vive, a história dos humanos, para ele também poder se compreender, né, nesse processo de educação. Não que ele precise disso, entendeu? Mas na escola, tu tem que fazer com que ele pense em tudo isso para se reconhecer como mais um ser no mundo, né? E também tem isso, nossos alunos, e de forma geral, a maior parte das pessoas, né, muitas pessoas, pensam que a sua vida é a coisa mais importante que existe, que você é uma pessoa que é insubstituível, né? Então, a gente vê que nós somos tão pequenos, tão passageiros, perto de tudo isso, né, da vida e das coisas, do tempo. Então, é mostrar para esse aluno que o mundo é muito mais do que a sala de aula, do que aqueles conteúdos, né? Tá tudo junto, então... Eu queria complementar, Daniel. Queria complementar aqui a fala, né? Porque essa pergunta ela foi feita para o Edney, mas nós íamos ter um professor de cursinho aqui, né? Para poder tá falando melhor sobre isso. Porque o Edney ele trabalha no Marajó, né? Então trabalha com comunidades, né? O outro movimento, mas a gente fica aquela questão,
Por que existe essa pergunta, né? Quanto mais alunos, mais dinheiro, né? Para você ver esse processo. A gente sabe, por exemplo, o vestibular hoje é uma coisa ultrapassada, né? Para um aluno estar ali entrando na universidade, né? E aí, mesmo assim, a cidade é cheia, né? Desses cursinhos com salas super lotadas, né? Onde esse conhecimento ele é repassado, né? São conteúdos repassados, né? E em contrapartida, nós temos, por exemplo, nas escolas públicas também salas superlotadas, onde o professor sabe, não consegue perceber as individualidades, sabe, dos alunos, onde ele pode estar ajudando, porque, sabe, esse modelo também de educação é ultrapassado, né? Tem gente que se adapta, outros não. Outros têm outra maneira de ser, outra maneira de lidar com o mundo. Eu falo isso porque quando teve a Escola Circo aqui em Belém, um projeto de Edmilson Rodrigues, né? A Escola Circo ela trouxe para quem? Para trabalhar com ele? As crianças que tinham mau rendimento escolar, né? Que estavam, como eles dizem, em situação de risco, estavam na rua, né? Essas crianças foram para o circo e se tornaram artistas fabulosos, assim. Eu fui assistir uma das apresentações da Escola Circo e fiquei, nossa, olha o que o moleque sabe fazer, sabe? Olha o que o moleque sabe fazer. Uma outra maneira de se colocar no mundo, né? Isso precisa ser, né? A escola em todos os âmbitos, nessa parte particular quanto na pública, ela não está possibilitando essas descobertas para os alunos, né? Que são tão importantes na vida do jovem, né? Ele está descobrindo o que ele vai ser, né? Eu vou ser um doutor, eu vou ser um artista, eu vou ser... Não, cara, os alunos estão ali, eu vou ser um consumidor, né? Eu saio dali, eu quero ter, né? Não é eu quero ser, eu quero ter, né? Então, assim, entre outros vários lugares que pode ser conhecido como para a gente aprender, além da a gente aprender a nossa educação e dentro de casa formação moral, vocês, professores, acham que o terreiro é um local que se possa adquirir conhecimento e formar também uma personalidade de um garoto? Bom, eu vou começar respondendo, né? Porque, enfim, sou Tata, né? Sou Ogã de uma casa afro-brasileiro, afro-religioso. E, pô, cara, o terreiro é uma escola, sabe? O terreiro é uma escola, um convívio em família, né? Onde se aprende, assim, um universo de coisas, né? E forma, assim, forma a personalidade do jovem no terreiro. E forma de que maneira? Primeiramente, valorizando os mais velhos, né, que são o esteio da casa, né, a valorização dos mais velhos. Segundo, a valorização e o respeito às mulheres, né, que são quem faz essa roda girar ali, né, no candomblé. Né. Ah, e uma série de outros conhecimentos práticos, né, gente? Por exemplo, a cultura de terreiro é importante para o jovem hoje, o jovem preto, o afro-brasileiro, né? Porque lá ele vai buscar sua história, lá também, né? Quando a gente busca essa questão da nossa identidade, de onde viemos, né? O candomblé, por exemplo, é o culto aos antepassados, cultos aos ancestrais, né, africanos que foram trazidos para cá, culto aos orixás, né, culto às forças da natureza. É um universo tão bonito, tão mágico, gente, tão enriquecedor, que eu digo que é até um crime, sabe? A história do Brasil, sabe, ter renegado toda essa cultura, ter deixado essa cultura à margem, sabe? Então, cara, eu só vi dizer, em São Paulo, parece que eu vi falar que tem uma escola lá que é um terreiro, né? Tem um terreiro onde as crianças vão, tem suas aulas lá. E, na verdade, a Constituição, ela garante esse direito para o pai, sabia? Do pai, né, tá educando o seu filho em casa e tudo, né? Isso seria bem interessante. Eu vi, assim, rápido alguma informação dessa na internet sobre uma escola, né, num terreiro em São Paulo. E eu digo, o terreiro é uma escola, né? E mais ainda, é uma escola de múltiplas línguas, né? Onde você ainda encontra, né, dialetos antigos, iorubanos, bantos, jejes,
né? E essa maneira ancestral, sabe? De viver, sabe? De chegar em casa, bença mãe, sabe? Bença pai, bença tio, né? E ser abençoado, né? Esses costumes, essas pequenas coisas da vida, tá lá no terreiro ainda se preservando, né? Professor, o senhor sendo professor de fora, não sendo da religião, geralmente, os professores que não conhecem, né, falam que o terreiro não é uma escola, não é um lugar de conhecimento, e passam para as pessoas, né, crianças, né, aquela parte de medo, né, de falar, é satânico, ali olha, o Satanás está se manifestando, Lúcifer está no corpo daquela pessoa. O que o senhor acha sobre essas opiniões que passam para uma criança que poderia muito bem não frequentar, mas sim aprender línguas, aprender a tocar, aprender também a dançar, aprender aquele respeito sobre o mais velho? O que o senhor acha assim, aquela pessoa que fala isso, que é satânico, que não presta, que quebra mesmo qualquer defama a religião? O que o senhor acha sobre isso? Fala sério pra mim. Eu acho que tudo tá ligado, né? A questão da desinformação, né? Da ignorância que está aí presente, né, em várias pessoas e que não se propõem, né, e que não querem se propor a conhecer os lugares, as pessoas e ver o que cada uma tem para te dar, né? Então, aqui o espaço do terreiro, eu venho para cá, né, bem recebido, extremamente por todo mundo. Eu entro aqui, aí eu vejo ali as plantas, né, algumas couros, fitas, tecidos. Então tudo é informação, tudo tem um significado, né? E que se você for buscar, você vai aprender, você vai entender um pouco mais daquilo. Então, tudo está ligado a esse provocador que vem para dizer, vamos lá, não é assim como tu pensa, é de outra forma, entendeu? Uma pessoa que é mente fraca, ela aceita aquele... Porque tudo está ligado também, né, a um crime que está acontecendo muito no Brasil hoje, né, que é um crime ideológico, que é a questão das lavagens cerebrais que são feitas diariamente, né, em várias igrejas por pessoas de realmente, na minha cabeça, de má fé, né? Já que são muito inteligentes, algumas delas, e conseguem ter a capacidade de compreender tudo isso. Não compreende porque não faz parte do seu jogo político e financeiro, enfim. Então, tem tudo tá relacionado também a isso, né? Essas pessoas. E aí, hoje eu vivo no Marajó, né? Daí que lá nós temos uma presença forte do tambor de mina, né? Em sequência de pagelança. Então, são vários pajés, vários terreiros. Então, também, de alguma forma, existe um preconceito lá contra esses pajés, essas pessoas. Elas sofrem represálias de alguma forma. E aí, eu converso com meus alunos sobre isso, né? Sobre esse espaço, quem frequenta esse espaço, para que ele serve, qual é a história desse espaço. Eu mostrei para eles o filme do tambor de mina na Amazônia, né, dos turcos. Aí eles começaram a se reconhecer em algumas coisas, já ter memórias a partir daquilo, né, de já terem ido em terreiros quando é criança. Cultura, eu posso dizer que é tudo aquilo que é feito pelo homem, né? Cultura é tudo aquilo que é feito pelo homem. E eu acho que faz parte do seu universo, né? Do seu contexto, da sua geografia.